Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, O Enigma da Falha de Amigara. Após um terrível terremoto atingir uma região não identificada do Japão, cidades foram completamente destruídas e as pessoas tiveram que ser evacuadas. Mas essa não foi a única surpresa desagradável trazida pelo terremoto, porque no epicentro do fenômeno da natureza foi encontrada uma quilométrica e profunda falha geológica na montanha Amigara. Nas encostas da montanha, um jovem chamado Owaki estava escalando procurando a tal falha geológica quando uma mulher chamou sua atenção caminhando por ali. Ele então decidiu se aproximar para fazê-la companhia porque ele achava meio perigoso que ela andasse sozinha naquela região. Ela se apresentou como Yoshida e os dois seguiram o mesmo caminho conversando sobre o motivo que os levou até ali. Eles queriam ver com seus próprios olhos a falha na montanha. Mas o curioso é que quando Yoshida diz que os programas de televisão noticiaram o que tinha acontecido e mostraram a extensa falha para o público, ela sentiu uma urgência muito grande que dizia que ela precisava ir até lá a todo custo. Mas isso nem chega a ser estranho para Owaki, que diz que também sentiu o mesmo. Depois de um tempo caminhando, eles escutam as vozes de muitas pessoas e elas enfim os levam até a tão misteriosa falha da qual todos estavam comentando. Owaki diz que ela realmente era a imagem fidedigna do que ele viu na televisão, porque era praticamente impossível assumir ali qualquer erro. Na parede interna da montanha, que foi exposta com o terremoto, incontáveis buracos no formato humano se espalhavam por todo o canto. Ainda que com buracos de tamanhos variados, aquilo não era um simples caso onde a mente identifica padrões reconhecíveis em formatos aleatórios. Os buracos tinham braços, troncos, pernas e cabeças, sendo possível até identificar a qual gênero cada um deles pertencia. Owaki diz que vendo de perto era ainda mais assustador porque para ele, estava claro que antes do terremoto, aquelas pessoas de alguma forma estavam no subsolo. Mas mesmo em seus apontamentos, ele ainda estava cheio de dúvidas porque o que não faltava para tudo aquilo eram perguntas. Os examinadores e especialistas da área começam certos procedimentos tentando medir aproximadamente a profundidade dos buracos, mas as sondas de fibra com mais de 30 metros se perdiam quando eram jogadas em cada orifício porque elas não conseguiam chegar até o fim. E além disso, os buracos também faziam certas curvas dentro da montanha. Eles chegam a um consenso de que os buracos não foram feitos naturalmente e que de alguma forma alguém com alguma tecnologia desconhecida as escavou de dentro para fora. Mas apesar dessa hipótese, eles apelam para mais deduções e falam que provavelmente a entrada para dentro da montanha foi completamente selada pelo acúmulo de terra ao longo dos anos. A imagem dos buracos humanoides trazem alguns pensamentos como por que eles foram criados e por que com a forma humana. De repente, Yoshida se distrai dos comentários dos especialistas e começa a mostrar uma inquietação e a olhar para os lados. Owaki tenta entender o que está acontecendo porque a expressão e o comportamento dela é de pura tensão. Ele pergunta o que ela está procurando e Yoshida fala que ela tinha visto uma coisa na TV. Ele pergunta o que é e ela responde que ela tinha visto um certo buraco. Tudo foi mostrado muito rápido, mas ela tinha certeza de ter visto um em especial. Um buraco com a sua forma. Owaki é pego de surpresa com o que ela diz, mas Yoshida continua e fala que era um buraco com a sua silhueta, como se ele tivesse sido esculpido exatamente para ela. A reação de Owaki é de ceticismo porque aquilo parecia uma completa loucura. Como seria possível que um daqueles buracos que provavelmente tinham milhares de anos poderiam ter a base do corpo dela? Yoshida não gosta do que ele fala e diz irritada que ela não estava mentindo. E que mesmo tudo parecendo ser fantasioso demais, ela sabe o que viu e o resto não precisava fazer sentido. Um homem chamado Nakagaki ouve a discussão dos dois e ele se aproxima dizendo que a mesma coisa que aconteceu com Yoshida também tinha acontecido com ele. Nakagaki fala com uma animosidade um tanto perturbadora sobre tudo aquilo porque o seu interesse era bem visível, quase chegando numa espécie de adoração. Mas ao contrário de Yoshida, que ainda não tinha encontrado a sua silhueta perdida na parede da montanha, ele fala que ele tinha encontrado o buraco com a sua forma. Ele mostra o buraco na montanha para os dois, mas quando Owaki, ainda cético, faz uma expressão cheia de dúvidas, ele decide provar ali mesmo o quanto ele estava falando a verdade. Nakagaki tira suas roupas e em seguida ele se posiciona na frente do buraco, onde ele desliza para dentro dele como se aquela formação realmente tivesse sido feita para ele nos mínimos detalhes.
A visão de Nakagaki escorregando para dentro do buraco é perturbadora porque não existe sequer uma brecha ao redor de seu corpo em contato com o buraco. Era como se ele fosse uma peça feita para se encaixar naquela montanha. E isso provava de alguma forma que ele não estava errado. Owaki, assustado, tenta impedi-lo gritando para ele voltar, mas nada mais poderia ser feito. Owaki grita desesperado pedindo socorro e uma multidão se aproxima para ajudar gritando para Nakagaki voltar. Mas eles nem sequer sabiam se suas vozes o tinham alcançado porque Nakagaki não deu mais nenhum sinal. Os bombeiros voltam a colocar as sondas por onde ele entrou, mas ele já tinha avançado bastante para longe do alcance delas. Uma equipe de resgates foi chamada para ajudar e isso também atraiu a atenção da mídia que mais uma vez estava noticiando sobre a falha geológica que tinha engolido um homem há mais de 3 horas. Um dos bombeiros, que tinha mais ou menos a estatura de Nakagaki, tentou entrar pelo buraco, mas tudo o que ele conseguiu foi entrar cerca de 5 metros. Yoshida fica bem afetada com tudo aquilo, mas ela não é a única porque no meio da noite, quando está tentando dormir numa barraca, Owaki acaba tendo um pesadelo. Em seu sonho, ele era o próprio Nakagaki preso dentro da montanha a centenas de metros de profundidade, cercado pelo atrito da parede e acompanhado de uma escuridão implacável. Mas para além dessa sensação claustrofóbica terrível, tinha mais um detalhe igualmente assustador. Ele não conseguia se mover nem mesmo 1 centímetro porque o terremoto tinha deformado o buraco. Nakagaki grita pedindo por socorro, chamando por alguém que não irá até ele porque aquele buraco era somente dele. Owaki acorda assustado já pela manhã e ele então começa a se perguntar se Nakagaki está passando exatamente por aquilo que aconteceu em seu sonho. Mas ele tenta ter esperanças de que ele foi resgatado de alguma forma. Quando ele sai da barraca, ele encontra a Yoshida parada ao lado de fora com a mesma expressão abatida do dia anterior. Ela diz que Nakagaki continua desaparecido e depois, ela pede que ele a siga até um certo lugar. Ela tinha enfim encontrado o buraco com a sua forma. Os dois vão até o sopé da montanha e quando estão de frente para o buraco, Owaki diz sem tantas certezas de que o buraco parecia um pouco com ela. Mas Yoshida insiste que ele era idêntico. Yoshida subitamente começa a tremer e a suar bastante com uma expressão cheia de medo enquanto olha para o vazio em sua frente com a sua forma. Owaki tenta acalmá-la e ela diz que estava muito assustada com aquele túnel moldado para ela. Ele volta a tentar trazer racionalidade para a cabeça dela, mas ela é irredutível e diz que aquele buraco estava esperando por ela e que quando ela entrasse, ela sabia que ficaria presa dentro dele. Ao mesmo tempo, um outro jovem surta e escala até um buraco na parede dizendo a mesma coisa que Owaki tinha ouvido Yoshida dizer. Ele some para dentro da montanha se despedindo e outras pessoas começam a fazer o mesmo. Mas ao contrário do que a equipe de resgate achava, elas não estavam fazendo aquilo tomando o que ele fez como exemplo. O buraco as estava chamando para dentro dele. Yoshida chega no ápice de seu pavor gritando sobre o seu medo, mas também falando que ainda assim, ela precisava fazer o que os outros estavam fazendo mesmo ela sabendo que isso a levaria direto para a morte. Owaki tenta sem sucesso acalmá-la e Yoshida pede que ele olhe para o buraco com a forma dela. A forma estática na parede não diz nada, mas Yoshida conta que ela a estava chamando pedindo para ela entrar. A única coisa que Owaki consegue fazer naquele momento é tapar com pedras a silhueta humanoide dizendo que agora ela não tinha com o que se preocupar. Ele a leva para dormir com ele em sua barraca e Yoshida conta sobre sua infância solitária, do qual Owaki acredita ser a fonte de medo dela em relação ao buraco que representa todo esse vazio. Nessa mesma noite, Owaki tem mais um sonho, mas nesse, ele é um criminoso que viveu numa época desconhecida e que cometeu um crime terrível. A sua sentença era nada mais do que entrar num buraco feito para ele. Dentro do buraco, sua pele sentia a rocha gelada que não lhe dava escolha a não ser seguir em frente porque as paredes foram esculpidas de tal forma que era impossível retornar. Pouco a pouco, ele ia adentrando na montanha e a cada menor movimento ele deslizava mais e mais, mas com o tempo, o seu corpo ia se esticando, assumindo lentamente a forma distorcida do buraco. De alguma forma, mesmo com a dor, com medo e com uma aparência disforme, ele continuava vivo nesse estado com uma agonia genuína lhe fazendo companhia. Owaki acorda gritando mais uma vez, mas ao seu lado ele já não vê mais a Yoshida. Ele sai para procurá-la e infelizmente quando ele vai até onde ela o levou, ele encontra o buraco com a silhueta dela completamente destapado. Ele grita desesperado por ela, mas ela já tinha sido engolida. Ainda desconsolado e se perguntando por que ela fez isso, ele acaba deixando sua lanterna cair.
A lanterna rola pelo chão e a luz dela guia os olhos de Owaki para algo que ele não esperava ver: um buraco com a sua forma. Owaki não tem tempo nem de se mostrar tão surpreso, porque após o rápido espanto em seu rosto, ele também é hipnotizado por aquela visão. Ele tira as roupas e entra para dentro da montanha. Vários meses depois, os especialistas encontram uma outra falha do outro lado da montanha, mas ela não tinha as formas humanoides. Os buracos estampados nela tinham formas distorcidas, alongadas e curvadas de forma aleatória. Um deles apontou a lanterna para dentro de uma das fissuras, imaginando que ela pudesse estar conectada com os outros buracos, mas o que ele encontra é algo assustador. Alguma coisa estava deslizando lentamente para o lado de fora, gemendo em agonia com um som que nem poderia ser considerado mais humano. Fim. O Enigma da Falha de Amigara é um dos contos mais famosos de Junji Ito e também um dos mais apreciados por quem acompanha seus trabalhos. Mesmo que em muitos casos nas histórias de Ito o horror sentido pelos personagens só chegue até você através do traço do autor, nesse conto o tema em si é mais palpável porque é o mais próximo da realidade, já que estamos falando de uma fobia e é possível não só ficar preso dentro de um buraco, como também morrer dentro dele. Além disso, como Junji Ito trabalha bastante o conceito de suas ideias, seus personagens em sua maioria apenas atuam como um facilitador que vai dar vida a esse conceito, o que pode trazer um certo distanciamento desses personagens, mas aqui conseguimos sentir parte do que eles estão sentindo, porque aliado à cena das pessoas entrando para dentro dos buracos, temos também uma descrição minuciosa do que acontece dentro deles. E é dessa forma que Ito também nos faz deslizar para dentro da montanha. Ito mais uma vez nos dá a chance de vermos suas histórias com diferentes interpretações, e nesse conto em específico podemos inclusive olharmos para a obra com um viés psicológico cheio de simbolismos de autodestruição. E ainda que as imagens claustrofóbicas causem um desconforto terrível, um detalhe assustador desse conto e provavelmente um dos mais despercebidos é que Ito também faz questão de desenhar buracos pequenos como se eles fossem feitos para crianças. O que não seria impossível de se imaginar, já que vimos através dos sonhos de Owaki que os buracos foram feitos numa era provavelmente pré-histórica, onde crianças dentro do contexto dessa história poderiam receber a mesma sentença de morte que os adultos. O papel do buraco com forma humana é desempenhado de forma incrível porque, apesar da atração irresistível que eles emanam, não existem monstros nesse conto assumindo o antagonismo. São os personagens que vão de encontro com o seu fim, tomados por um impulso sem controle. Um impulso alimentado pelo medo e desejo do desconhecido, e que fatalmente se torna uma porta na parede da montanha onde todos são convidados a conhecê-lo. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal e comentar o que achou do conto e se quer mais contos do Junji Ito narrados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.